Redentor vive, ó majestoso Cristo, tu és o Rei da glória. Meu Redentor vive, ó majestoso Cristo, tu és o Rei da glória. O Rei está voltando, ele voltará, ele voltará, ele está chegando. O Rei está voltando, ele voltará, ele voltará, ele está chegando. Ele é o Rei da glória, ele é o Rei da glória, ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória, ele é o Rei da glória, ele é o Rei da glória. Meu desfrute é te servir, te adorar, te louvar e em lugares tranquilos contigo morar. Meu desfrute é te servir, te adorar, te louvar e em lugares tranquilos contigo morar. Meu desfrute é te servir, te adorar, te louvar. Meu desfrute é te servir, te adorar, te louvar e contigo morar. Eu sou a videira, vocês são os ramos, o que permanece em mim e eu nele. Esse gera muito fruto, porque separados de mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo, comigo, comigo.
Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, a força da minha salvação. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, a força da minha salvação. 8h50 e o programa Vento Sul já nessa edição especial de hoje, segunda-feira, dia de tema central, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo para a gente aí mais um aprofundamento desta mensagem que ocorreu neste grande evento, grande concentração de fé, microencontro regional na cidade de Novo Hamburgo, falando sobre a experiência de Davi e Simei, né, com relação à dependência do Espírito Santo, né? E você pode estar participando com a gente, interagindo, postando aí no Facebook o seu comentário a respeito dessa experiência. Com certeza você também já teve alguma experiência, né, de afrontas aí, de situações bem difíceis que você teve que experienciar a dependência do Espírito Santo e teve que negar a vida da alma, né? E você pode estar deixando postado pra gente aí no Facebook. Já muitas pessoas aí já participando com a gente, né? E na sequência, muitas outras pessoas vão entrando, né? Aqui, Eigla Costa, Michael Felipe também, Cláudia Caetano, Rita de Cássia, né? A Rita de Cássia já mandou um bom dia para nós, a paz do Senhor, irmãos em Cristo Jesus, né? Uma semana abençoada para nós, para vocês também, né? E também aqui, Michael mandando um bom dia, uma ótima semana a todos nós, em nome de Jesus. E você pode estar aí postando o seu comentário a respeito desse grande evento que aconteceu, microrregional, cidade de Novo Hamburgo. Célia também lá de Flórida também entrando aqui agora no programa, né? Muitas pessoas entram também pelo aplicativo Pão de Judá, mas fica aí o nosso pedido aí para que você possa enviar esse link que você recebeu, divulgando em todo o teu grupo de contatos, tanto do Facebook como do WhatsApp. Muitas pessoas serão enriquecidas aí com esse programa de hoje, com certeza, né? Programa Vento Sul já a partir das 9, entrando ao vivo, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, falando sobre o tema central do microrregional na cidade de Novo Hamburgo. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos, mas o meu povo não me quis escutar a voz
Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, eu o sustentaria, restauraria. Não te prostres ante o teu ego, nem haja no meio de ti outros deuses. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó minha igreja. Se me escutasses, ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, eu o sustentaria, restauraria. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, eu o sustentaria, restauraria. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Ah, meu cabelo, que horror! Calma,
amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Está começando agora o programa Vento Sul. Acompanhe nossa live pelo Facebook. Programa Vento Sul. Família toda é tocada e todos vêm até Jesus. É na hora certa. Bom dia pra você. Olha a hora, fique de olho no relógio, né? Antes da hora não é hora e depois da hora também não é mais horas. É a hora do programa Vento Sul, 9 horas e 1 minuto, nesta belíssima manhã aí de segunda-feira. Segunda-feira, dia de tema central, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves. Vamos juntos aí nos aprofundar um pouco mais sobre o tema central do micro-regional na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, região fantástica ali, onde esse evento que ocorreu nesse último sábado, mais uma vez, não fomos surpreendidos, né? Casa lotada, testemunhos maravilhosos ali, momento de comunhão com o Senhor através da oração, através dos cânticos espirituais, né? E o Ministério da Palavra, mais uma vez aí bastante atuante, trazendo pra gente aí um norte para as nossas vidas, né? Como lidar com as situações aí de afrontas, divisões, dificuldades aí de relacionamentos na vida conjugal, na vida da igreja, enfim, no social, né? Tudo está acontecendo em nossas vidas para expor a nossa condição espiritual de natureza humana ainda muito forte, né, gente? Nós precisamos aí estar juntos, unidos nesse momento na mesa do Senhor, que eu creio que é um propósito agora para 2020, né? Estar ali na mesa do Senhor, divulgando a mesa do Senhor, se alimentando da mesa do Senhor, gerando conforme a mesa do Senhor tem trazido como modelo do monte, né? E também apacentando conforme a mesa está nos orientando, né, gente? Olha, tão interessante assim que a cada momento que passa, né, Deus está espremendo o seu povo para sair óleo, né? Porque já já Jesus Cristo vai vir, e conforme Mateus capítulo 25 ali, que fala das 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 nécias. 5 estavam ali cheias de unção, cheias de óleo, né? E 5, infelizmente, não estavam, hein, apropriadas, preparadas, né, com a unção do Senhor para discernir os momentos finais. Mas a mesa do Senhor está aí posta, né, gente? A mesa do Senhor está nos proporcionando a nos preparar e ficar aí de malas prontas para este grande fenômeno, grande evento, né, no cosmos, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, aonde Ele vai vir com seus anjos cheios de glória e, em nome de Jesus, né, em nome de a sua autoridade, né, nós vamos ser arrancados dessa terra e viveremos com Ele aí no milênio da paz, e depois seremos
entregue, como a esposa ataviada aí para o nosso Deus, o todo Criador. Mas, gente, você que está acompanhando o programa Vento Sul aí pelo Facebook, muito obrigado aí pela sua companhia, né? Eigla Costa, Michel Felipe acompanhando a gente, Cláudia Caetano do Rio de Janeiro, Rita de Cássia aqui de Ouro Fino, Minas Gerais, Celi de Orlando, do Mara Timóteo aqui também de Minas Gerais, a audiência está aumentando, né? Solinep de Espírito Santo do Pinhal, Viviane Bielsa aqui de São João também acompanhando, né? Temos um trabalho ali na cidade de São João, um grupo familiar com bastante unção, né? Bastante pessoas aí participando e acompanhando aí a mesa do Senhor, né? Jaque Gomes também, Janaína Barbosa, Laura de Freitas, né? Bahia, aquela região ali, Santo Antônio de Jesus, Ivair Tangerino, nosso gerente aqui da Rádio FM, a 102,7, Rádio Interativa. Grande abraço para essa equipe aí, essa audiência fantástica que pega aí quase 38 municípios que ficam ligados aí nesta frequência, recebendo vida em abundância através desse programa. Das 9 às 10 de segunda a sexta-feira você pode acompanhar o programa Vento Sul. Anderson e Amanda Lopes, do Novas do Reino de Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul, e também Marlene Souza também acompanhando a programação. E na sequência, gente, muitas pessoas vão interagindo com a gente. E lembrando você que está acompanhando a gente aí pelo Facebook, você pode deixar postado ali o seu comentário a respeito desse micro-regional na cidade de Novo Hamburgo. Muitas pessoas aí serão enriquecidas aí com o seu comentário. Então deixa para nós o seu comentário ali, você que participou, você que presencial ou até mesmo pela web acompanhou esse evento que ocorreu nesse último sábado, micro-regional na cidade de Novo Hamburgo. Deixa ali pra gente ali a sua experiência, o seu comentário, aquilo que Deus trouxe ao seu coração, né? E se você tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida, algum questionamento e quer aí tirar essa dúvida, pode também enviar para nós a sua pergunta. 019-983-537522. Envia para nós, para o nosso WhatsApp aí, já está na tela aí o número 019-983-537522 e você pode aí receber a resposta e tirar todas as suas dúvidas, né? Porque o povo de Deus não pode ter dúvida, né, gente? O Senhor não é um Deus de confusão, né? Mas é um Deus de paz em todas as suas igrejas. E olha só, você que está no aplicativo Pão de Judá, tudo de bom para nós, bom dia para você. Você pode fazer um translado aí para o nosso Facebook também, né? Vamos aumentar essa audiência aí do Facebook. Já o ministro da palavra, Sérgio Roberto Alves, entra aí com a gente ao vivo, né? Trazendo aí respostas para as tuas dúvidas, para os teus questionamentos, e também vamos nos aprofundando aí no tema central, que foi fantástico, né? O assunto abordado nesse último sábado, gente, que falou bastante a respeito de qual é a minha postura diante de uma afronta. Eu tenho que ver que atrás daquela afronta, Deus está agindo, Deus está mostrando a minha condição espiritual e Deus quer que eu venha reagir de forma bíblica, né? E realmente Davi teve essa experiência, mesmo sendo afrontado, perdendo ali o seu trono, né? Mesmo que por um breve momento perdeu ali o palácio, perdeu toda aquela regalia ali como rei, né? A coroa. E perdoe para o próprio filho, né? Que tristeza, né? Divisão domiciliar, né? Problema doméstico, problemas no lar, né? Mas ele confiou no Senhor. Ele com certeza, dali saiu alguns salmos, né? Olhou para o céu, viu, né, o Senhor e com certeza declarou, né? Do Senhor vem o meu socorro, né? O meu refúgio, né? E realmente Deus logo depois dessa experiência observou e viu que Davi estava pronto para retornar a reinar em nome do Senhor, né? Janaína Barbosa mandando aí, curtam, comente e compartilhem. É isso aí, Janaína, temos que aí fomentar essas programações da Rede Menorá de Comunicação, que entra desde as 7 horas da manhã com Metamorfose Espiritual, e na sequência aí muitas programações, Vinde a Mim, o programa Vento Sul, Novas do Reino, Menorá, Gileade, de Bem com Cristo, e vai indo aí durante o dia todo, né? Temos várias programações de várias cidades ali, com vários perfis aí, demonstrando a multiforme de sabedoria de propagar o seu evangelho, o evangelho do reino, né, gente? Mas são 9 horas e 8 minutos, vamos para um breve break comerciais e já nós voltamos aí. Fique aí. Quem sintoniza não muda.
Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 36516105. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, Ferramentas, brinquedos, decoração, presentes doces e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019-3651-8152. 36518152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha. A Pousada Namorada bolo de milho. oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou venha até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia, agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo o almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta, você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Alto Posto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82 Centro. Fone 3651-3661. Antonieta tá
Tá te esperando Antonieta, tá. Tá te esperando Antonieta, tá. Tá te esperando Antonieta, tá. Tá te esperando. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Utilitários, Ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019-3651-8152. 3651-8152. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho. Antonieta, tá. Tá te esperando Antonieta, tá. Tá te esperando Antonieta, tá. Tá te esperando Antonieta, tá. Tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Agora com mais uma opção. Almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo o almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta, você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Autoposto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro. Fone 3651-3661. Antonieta, tá. Tá te esperando Antonieta, tá. Tá te esperando Antonieta, tá. Tá te esperando Antonieta, tá. Tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Mas uma dica, assim, muito valiosa é as orações doutrinárias. Mas elas estão no aplicativo ali, né, e no site. Eu repeti, eu fazia 4 orações doutrinárias todos os dias, 2 vezes por dia. Eu fiz elas por 3 meses. Isso direcionado pelo irmão Sérgio, né? Só perseverança aí, Giovana, já vale muito, né? Amém, amém. E eu vejo assim que na verdade, quando a gente realmente, quando o Senhor te leva assim a ver que não tem mais para onde ir,
Não tem mais, né? Para quem iremos, né? A palavra diz, né? É que eu posso, assim, me negar, reconhecer que realmente eu não posso nada e que se não for esse ser que eu não vejo, mas que eu tenho que crer, se não for ele, nada, nem ninguém. E assim, eu que trabalho no ambiente hospitalar, né, na área da saúde, eu afirmo, assim, eu sempre digo nos grupos familiares, onde me perguntam que eu vou, testemunho da igreja, enfim, eu digo assim, ó, nenhum médico, ninguém, nenhum homem, nenhuma medicação pode te transformar, pode te libertar. E não, assim, não quero usar de legalismo, porque até ali, talvez na primeira semana, sim, eu tenha precisado de medicação, cheguei a utilizar, mas não é isso, não é que não possa se utilizar disso, mas é que para que a gente não venha ser enganado também por isso. Porque só quem cura, quem liberta e quem transforma é o Senhor. Eu posso sim usar, eu devo sim ir ao médico, né? Enfim, tudo orando e na direção do Senhor, mas eu tenho que ter isso claro. Que por um período eu posso precisar, mas que é enquanto o Senhor está se utilizando daquilo ali como um auxílio, né? Naquele momento tá desesperador, enfim, a gente sabe que assim, glória a Deus, eu não cheguei a tentar suicídio, nem... Mas, né, eu trabalho com isso, nós vemos, assim, que muitas pessoas não suportam e acabam, de fato, né, eu atendo semanalmente, assim, casos, né, e as pessoas precisam de um auxílio medicamentoso no primeiro momento, e principalmente por não conhecerem a palavra do Senhor, né. Então... Assim, com certeza, só o Senhor nos transforma, assim, nos expõe e traz aquela libertação, assim, que não é algo forçado, que não é natural, que não é superficial, é algo de dentro, porque quando tu clama, quando tu ora assim, pedindo para o Senhor, e tu sente aquela paz, é Deus, não foi uma pessoa que falou, não foi uma pessoa que foi lá e deu um tapinha nas costas e te disse que amanhã vai ser melhor, não é isso. Não, isso vem de dentro, assim. Com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. O Senhor seja faltoso,
9h24, nós já estamos aqui com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, no quadro Tema Central do programa Vento Sul. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos aí que coordenam o programa, nossos participantes aí, nossos ouvintes. Que Deus esteja abençoando a todos nessa manhã. Que legal, ministro. Muito obrigado pela sua participação, né? E já iniciando aqui nesse quadro, é importante assim nós trazer em evidência que mais uma vez não fomos surpreendidos, mesmo com 40 graus ali de calor, né? A casa lotada, né? E muitas pessoas novas, né, ministro? Fala um pouquinho desse avanço aí, através do Ministério da Palavra, onde igrejas de várias regiões aí do Brasil e até fora do Brasil, já apontando, né, muitos trabalhos, está cada vez mais agregando pessoas. Por que isso está ocorrendo, ministro? Porque é a última hora, né, Marcos? A última hora, e as pessoas estão passando assim muitas dificuldades para levar a sua vida, a sua família, conduzir seus filhos, e as dores, as aflições aumentam, né? E a competitividade para você conseguir a subsistência cada vez está mais difícil. Sim. Então o sofrimento, de forma geral, faz com que as pessoas procurem Deus, e achando alento ali no Senhor, eles ficam por ali. Então nesta última hora é verdadeiramente aquele momento em que a grande ceifa está para acontecer, né? Sim. O Senhor diz que os campos estão brancos, é só colher, né? Verdade. Então é momento de nós ficarmos aí cada vez mais alinhados e firmes, né? E seguindo a mesa do Senhor. E tu reparas que aqueles que estão entrando agora, eles se adaptam muito bem com as mensagens pesadas que estão sendo liberadas. Sim. Não sei se tu já percebeu isso. Verdade. A gente quase nem começa no beabá com eles, mas eles já saem lá no reino. Verdade. Porque eles já foram quebrados no mundo o suficiente para ouvir coisas fortes e tomarem posições diante de Deus. Sim. Verdade. Ministro, realmente assim, esse micro-regional, já em Barueri nós vimos assim, uma ascensão com relação ao conteúdo, Deus trazendo muito assim a questão do despertamento de estarmos assim alerta e nos preparar, porque não tem muito tempo mesmo para a gente estar pronto para a vinda de Jesus. Mas o ministro falou assim como introdução, nesse micro, que muitas vezes nós na igreja, eu quero fazer uma introdução para entrar a introdução do ministro, muitas vezes nós na igreja não estamos dando o valor devido de ter sido eleito por Deus para ouvir essas palavras que nos trazem a vida eterna. Aí o ministro falou sobre Pedro, né? Pedro disse, né? Declarou que só o Senhor Jesus tem as palavras da vida eterna. O que seriam essas palavras da vida eterna? E por que Deus assim nos oportunizou? E por que nós não damos o devido valor, ministro? As palavras de vida eterna é porque ele tem Cristo. Na verdade, ele está dizendo isso, porque as palavras são Cristo. Cristo é o verbo é a palavra, né? Então ele diz assim, só tem um Jesus, só tem um que salva, só tem um que glorifica, onde é que nós vamos? Então fica bem claro que nós não temos opções, que pegamos a bênção ou abraçamos a maldição. Sim. E o ministro também comentou ali, né, deu uma entrada ali em João 15, versículo 16, falando que Jesus olhou para esse mundo inteiro, que são, sei lá, 7 bilhões, 8 bilhões de habitantes, sei lá o número, mas assim, o número é muito grande. E Deus olhou para cada um de nós e sentiu assim, de estender por misericórdia a salvação. E nós não estamos sentindo... retribuindo com afeto, com gratidão, com obediência, o fato de sermos hoje regenerados, o fato de estarmos hoje numa casa onde a mesa do Senhor está proporcionando a restauração para sermos glorificados. E por que isso acontece em nossas vidas, ministro? Deu uma picoteada, eu não vi. Você colocou no final. O ministro falou sobre João 15,16, que diante de milhões de pessoas, o Senhor Jesus Cristo olhou para cada um de nós e sentiu em seu coração de nos trazer para a vida da igreja, né? E por que nós não estamos retribuindo com sentido de gratidão, de afeto, de amor e de obediência à sua palavra, sendo que essas palavras que estamos ouvindo, né, da mesa do Senhor, é que a única que pode nos levar para a glorificação? Por que nós não estamos tendo uma reação positiva ao ouvir a mensagem que nos leva para a vitória?
Alguns fatores contribuem para isso não acontecer. Por exemplo, quando tu ouve uma verdade de Deus, né, a verdade pode ser compreendida facilmente, mas não aceita facilmente, né? Então, quando a gente ouve verdade, demanda um tempo para essa verdade chegando todos os dias e continuamente, repetidas vezes, batendo na mente humana. Há uma renovação. A renovação mental proporciona à pessoa, então, a ver que não compensa seguir sendo guiado pela natureza pecaminosa. E aí, então, começa a migrar para a obediência a Deus. E aí que vem a transformação. Então, o problema é a renovação mental. Nós não ingerimos comida o suficiente, poderosamente, assim, para esse volume, fazer um lobby mental contra a natureza pecaminosa e nos esclarecer que aquilo não é Deus, aquilo é o inimigo de Deus. O que está faltando é alimentação espiritual para o povo. Sim. Entendi. Porque só a alimentação espiritual proporciona renovação mental. Entendi. O ministro também comentou assim que a nossa intenção, quando chegamos na vida da igreja, ela fica bastante tempo assim pensando em resolver nossos problemas pessoais. E nós não entendemos que quando Deus nos chama para a vida da igreja, Deus tem os seus planos com a gente, Deus tem seus projetos com a gente. E o ministro inteiro ligou ali que a resolução do meu problema pessoal está eu estar dentro do plano e projeto de Deus. E eu queria que o ministro falasse assim, que plano é esse, que projeto é esse e como eu vencer assim essa ansiedade, esse medo de eu perder coisas naturais e sabendo que se eu ganhar Jesus, eu acabo ganhando o suprimento natural. É fácil de entender isso aí, porque veja bem, quando Deus criou o homem, o propósito, o plano, era bem claro. Deus queria governar a terra por meio do homem. Sim. Então, não é o homem que governa, mas é por meio do homem que Deus ia governar. Dá para entender isso, né? Sim. Segundo lugar, Deus, para que isso acontecesse, Deus teria que entrar no homem e se expressar através do homem. E é por isso que Deus está fazendo toda essa obra em nós, agora, nesse momento. Porque Ele quer chegar nesse ponto, que Ele seja o nosso conteúdo, também nossa expressão. E a expressão de Deus é laboriosa, ela avança, ela produz reino na terra. Sim. Agora, os corações dos crentes endurecidos, Deus não consegue se expressar. Entendeu? Entendi. E aí então fica naquela lenga-lenga do deserto que só faz volta e não vai para frente. Sim. Verdade. O ministro comentou também assim que muitas pessoas, né, vêm para a igreja e elas acabam saindo. E aí o ministro comentou assim, por que as pessoas saem da igreja? Aí o ministro também falou, porque elas desprezam as informações de Cristo, que são as únicas que arrumam o nosso interior e o nosso exterior. Eu queria que o ministro falasse um pouquinho, se a gente vem para a vida da igreja e sabe, olha, a palavra de Deus, as palavras da vida eterna, são as únicas que resolvem o nosso interior e o nosso exterior. Por que nós desprezamos e acabamos assim saindo da vida da igreja? E muitos até nem saem, ficam na vida da igreja há um longo de tempo, mas como o ministro falou, não avançam. Isso ocorre porque quando a gente quer uma solução de um problema, a gente também tem um método para sair do problema. E Deus não tem aquela maneira nem aquele modo. Ele vai fazer do jeito dele. E o jeito de Deus não nos agrada, então é melhor não aceitar o que Deus quer fazer. Entende? Porque nós somos tão arrogantes que, além de querer a bênção de Deus, sem o compromisso de obedecer a Deus, essa é a verdade. Então, quando Deus começa a trabalhar em nós para nos dar o que Ele prometeu, o método, a maneira, o modo é totalmente diferente do que eu imagino que eu queria. Sim. Então, o resultado eu quero, eu só não quero o caminho de Deus para chegar lá. Entende? E aí não funciona. Deus vai dizer assim, não, nada feito, vai ser do meu jeito. E aí eu não quero e vou para o mundo.
Amém. O ministro comentou também assim que o fato de eu simplesmente ser frequente às reuniões, né, enfim, ouvir mensagens, ela não é o bastante para resolver meu problema. Aí o ministro falou que eu preciso de um conjunto de buscar e viver. Eu queria que o ministro falasse um pouquinho, porque eu me lembro que quando eu vim para a vida da igreja, eu fiquei um momento assim, eu creio que é um estágio, né? A gente vem, acha legal, acha bonito, e fica ali 1 ano, às vezes 2 anos, né? E não se posiciona, mas também os problemas não são resolvidos. Que além de acessar a mesa, é importante utilizá-la, né, no seu dia a dia. Eu queria que o ministro falasse um pouquinho sobre isso. Veja bem, os problemas que Deus resolve, Ele não mexe no externo, Ele mexe no interno da gente. Os teus problemas hoje tu está sofrendo por causa de 2 coisas externas, 3 coisas, 4, 5, 6 coisas externas. E aí a gente pensa assim, Deus vai lá e vai queimar aquele, vai destruir aquele outro e vai ficar sem problema. Não é assim. Isso é um pensamento errôneo a respeito do reino e da vontade de Deus. Deus não vai lá no exterior arrumar as coisas, porque lá sempre vai ter problema. Enquanto o diabo não for lançado no lago de fogo, sempre vamos ter problema no mundo. Sim. Então Deus tem que arrumar o extermínio dos problemas dentro do homem. Sim. Porque o que está ocasionando o problema e o homem sentindo dores e aflições é por causa do interior dele. Então Deus arrumando lá dentro, organizando tudo, deixando tudo no comando e no controle do Espírito Santo, Deus fortalece aquela pessoa de tal maneira que os problemas externos que sempre vão existir não vão mais afetar ele. Sim. É bem o contrário do que o crente pensa. Ele quer ver uma solução externa sempre imediata, né? Quer ver? O crente está endividado, quer pagar a conta. Está sofrendo muito. Aí o que ele faz? Ele quer ir num banco, quer ir num agiota. E Deus não deixa. E não é assim que Deus resolve. Deus vai lá no interior dele matar o desequilíbrio nas finanças. Sim. São espíritos malignos. O que adianta Deus pagar a conta e amanhã ele faz outra? Verdade. Porque ele está por dentro desequilibrado. Está sob o comando da natureza pecaminosa. Né? Veja bem, os nossos olhos tocam em tantas coisas que a gente quer. Mas eu nem posso ter tudo que eu quero. Então, Deus trabalha assim, com limites. E o limite é a verdade. Então, eu não estou impedido de admirar, de gostar, de achar tudo aquilo uma beleza. Não me proíbe. Só que para ter, eu preciso da concessão da verdade. Sim. Tem que ser pelo modo de Deus. Não pelo modo da minha paixão, entende? Da carne. Verdade. Ministro, são 9h37, né? Então fizemos aqui um caminho, abrindo porta para chegar aí mais ou menos no tema central, né? E eu percebi que desde domingo passado no culto em Cachoeiro, o ministro falou sobre essa experiência de Davi. Ontem no culto mundial, o ministro mais uma vez falou sobre essa experiência de Davi e o micro-regional também falando sobre a experiência de Davi. E o ministro citou algo que eu achei bem interessante, que eu queria que o ministro falasse um pouquinho mais, as 2 atitudes que Davi teve que agradou a Deus, né? Fala um pouquinho sobre essas 2 atitudes que o ministro comentou ali no micro-regional, que uma foi ele ter abrido a mão da sua posição de rei e colocando tudo à disposição de um rebelde, né, o seu filho Absalão. E a outra atitude foi que quando ele tinha a oportunidade de fazer justiça própria para matar Simei, ele abriu mão mais uma vez, né, de ser rei, homem poderoso, e tinha tudo nas mãos para aplicar sua justiça própria, e mais uma vez ele decidiu por Deus, porque entendeu que detrás daquela situação Deus estava no controle. Eu queria que o ministro falasse um pouquinho sobre isso, ministro. O que aconteceu foi o seguinte, que ele pensava primeiro sempre em Cristo e no reino. Sim. Então, para não haver matança de inocentes e guerras desnecessárias, então ele preferiu padecer, se humilhar para Deus vencer. Então ele tirou a justiça humana e o poder humano e deixou Deus resolver o assunto. Mas não prejudicou o reino porque ele busca o reino em primeiro lugar.
Ali se Mateus 6,33 estava no princípio. Sim. No segundo plano, ele sentiu que aquela ofensa de Simei era necessário para libertar aquele homem, era necessário para Davi mostrar Deus e humildade. Tudo, é um conjunto de coisas que eu tenho coisas que eu nem alcancei nessa passagem, que eu nem toquei. A gente sempre toca o periférico, o externo, mas o profundo, saber tudo que Deus fez com essa experiência é muita coisa, entende? Veja bem, Simei era irmão de Davi, era da igreja, era do reino. Sim. Então quem é de Deus, se ele foi usado pelo maligno, foi Deus que quis. Sim. Entende? Então Davi tinha essa perspectiva, essa percepção da realidade espiritual de uma maneira assim, incrível. De como ele sentia Deus em todos os momentos, em todas as situações. E ele sabia que só se humilhando poderia ser livrado de todos aqueles males que estavam querendo acabar com o reino de Deus. Então, ele usou as armas espirituais e não as carnais. Sim. Coisa que nós estamos aqui há anos ouvindo. Nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. E todo mundo fala e prega e cita esse versículo, mas não sabe o que está falando. Sim. E aí então o Velho Testamento desvenda essas coisas para nós. Então Deus assim, o que está hoje no Novo Testamento, o exemplo está lá no Velho. Como é que Deus faz aquilo ali? Então, eu não posso pregar isoladamente o Velho Testamento, eu tenho que pregar a Nova Aliança, me apoiando na experiência passada. Sim. Que foram sombras que traz a realidade, né? Verdade. Então é isso aí. E até o ministro, assim, durante esses 30 anos, né, teve várias experiências onde Deus permitiu se levantar Simeis, né? E hoje nós vemos, assim, muitos irmãos no passado que eram Simeis, hoje se arrependeram e foram mais uma vez aí agregados e ligados no corpo de Cristo como membros, né, ministro? Como foi? Eu já passei aquela situação ali, irmão. Já tive uma experiência. Sim. Já tive aquela experiência. É uma experiência... eu nem sei descrever o que tu sente quando um irmão que tu estima, que tu tá ali aprendendo, ele ama o Senhor, de repente o irmão vira e começa a te xingar, te destratar, te dizer tudo que é coisa. Eu não tenho nem palavras para descrever isso, mas o que eu não posso errar é mostrar a minha humildade e a dependência que eu tenho do Senhor. Isso eu não posso errar. Sim. Então, se aquele irmão está fazendo aquilo, Deus tem um propósito para me provar, para me mostrar coisas, como eu estou por dentro, como eu vou reagir, se eu me preocupo comigo ou com o reino. Deus está vendo toda uma série de coisas. Certo. O ministro também comentou assim uma frase que eu achei muito interessante, né? Porque às vezes na ansiedade de querer produzir para Deus a gente acaba fazendo uma carreira solo, né? Mas o ministro falou assim, que é a força coletiva que forma o corpo e não esforços individuais. Né? Fala um pouquinho dessa experiência que o ministro já tem 30 anos e que pode passar para a gente assim, deixar de querer fazer carreira solo e ter humildade de esperar nossos irmãos crescerem e desenvolverem os talentos e dons, né, para cooperar com a formação do corpo, ministro. O comportamento individualista é um câncer no corpo de Cristo. É um verme que vai dar muitos desequilíbrios e doenças no corpo de Cristo. Sim. O individualismo é nocivo em tudo, degrada tudo que Deus quer fazer. Nós temos que aprender a fazer as coisas juntos, cada um fazendo a sua parte, cada um montando, deixando Deus usar ele para fazer aquilo que Deus quer. E isso que forma o reino. Porque senão não tem reino, só tem uma pessoa superdotada lá. Sim.
Então Cristo é um perfeito, mas Cristo precisou de todos nós para fazer as coisas. Aprove ele fazer um plano que quer usar todos do corpo. Agora nós estamos aqui na igreja querendo ser individualistas. Isso é feio demais. Sim. Eu nunca posso pensar em mim, eu tenho que pensar no todo. Sim. Veja bem, a gente fala tanto de provação e todo mundo ri na hora daqui. Tu tá nas provas, tudo isso. Mas quando a provação está em curso na tua frente, tu te sente mal, tu quer te livrar, tu quer fugir daquilo, tu quer solucionar aquilo. E Deus não faz tudo rápido. Porque na verdade aquela provação está trabalhando na gente, não no outro, entende? O outro é um agente. E eu sou o alvo do trabalho. Sim. Mas a minha reação pode ganhar o outro. Como foi o caso, né, de Simei depois, né, ter visto Deus na vida de Davi e se arrepender, né, ministro? Se eu não ganhar o outro, ele vai ser julgado por Deus. Quando eu agir pelo Espírito. Sim. Verdade. Entende? O ministro também comentou assim, de uma experiência assim que é bem cotidiana, que a gente observa assim na nossa vida, muitas vezes, e na vida de outras pessoas também, né? As pessoas ficam bastante tempo na vida da igreja e têm determinados problemas assim que elas não conseguem resolver e sair daquele sofrimento. E aí tu vai observar, essa pessoa assim, ela não tem nenhuma intimidade de produção com Deus, embora ela está se alimentando, mas não tem grupo familiar, não é levita, não ministra, não gera, não cuida, né? Mas está ali se alimentando. E aí o ministro falou assim, o espírito foi taxativo e disse uma frase que eu queria que o ministro comentasse, que esqueça do seu problema, vai servir a Deus. Eu queria que o ministro falasse, porque às vezes a pessoa fica com a tônica do problema pessoal e nunca vai sair do problema pessoal, porque também não produz para Deus, né? E está condicionada a bênção com o trabalho, ministro. Fala um pouquinho sobre isso. Por que a igreja primitiva entrou no espírito tão rápido? Porque eles eram práticos e não teóricos. Sim. Entende? Nós somos teóricos. É o contrário. Lá como não tinha material assim para estudar bastante, coisa e tal, e era pouco o ensino, então eles se apegavam àquilo que ouviam. Eles olharam para Jesus e assim, tu faz assim, eu também vou fazer. Acabou. E dava certo, porque era o modelo de Deus. Sim. Entende? Veja bem, eu posso entrar numa aula e ter 10 aulas de teoria de como nadar. Aprender a nadar. Aí, quando eu vou para o mar ou para a piscina, eu vou afundar, porque eu nunca tive a prática. Verdade. As primeiras investidas eu vou errar. Porque a teoria não me prepara somente para fazer as coisas certas no campo. Eu preciso de uma vivência, de um treinamento diário, né? Sim. A mesma coisa, o cara pode ficar lá 20 aulas teóricas sobre aprender a nadar, mas ele vai lá, atira no fundo lá, ele afunda. Atira na água, ele afunda. Ele pode ter várias mensagens sobre perdão, mas se diante da afronta nunca perdoar, não teve nenhuma experiência, né? Isso aí. Verdade. O ministro também comentou assim que Davi era um homem que era bastante famoso com Deus e no reino, né? Então ele tinha assim uma fama no mundo espiritual e no mundo natural ali diante das pessoas também ele era famoso. Mas ele teve muitos problemas, o ministro falou que ele teve muitos problemas, mas de todos os problemas que ele enfrentou durante sua vida temporal, o ministro comentou que Deus honrou ele. Por que Deus honrou ele diante de tantas falhas naturais e o que a gente pode trazer como vida para a nossa vida hoje, ministro, e ser honrado por Deus também? Confissão, arrependimento e vida nova. Olha só. Confissão tem que se humilhar. Arrependimento, mudou por dentro, tem que mudar por fora. Sim. Senão não houve mudança lá dentro. Verdade. Tá aí a dica então. O ministro também comentou assim, para nós finalizar aqui, são 9 horas e 48 minutos, que
quando a gente tem um desafio, né? Que a gente olha assim, estamos na beira do Mar Vermelho, um grande desafio. O ministro comentou que eu preciso falar com Deus. Fala um pouquinho sobre isso, porque muitas pessoas hoje estão nos ouvindo aí pela FM, estão enfrentando desafios na vida financeira, na vida conjugal, na vida com os filhos, na vida até ministerial muitas vezes. Como é esse falar com Deus? Como é ouvir Deus e como é proceder por Deus, como Davi fez, né, nos desafios dele? Precisa sempre simplicidade e humildade. Se não tem isso, a pessoa não está disposta a isso, não vai conseguir. Quando Moisés estava diante do mar, e ele não pediu para o Senhor abrir o mar. Ele pediu? Não. Ele pediu para o Senhor transladar ele, arrebatar e largar no outro lado? Também não. Não, ele orou e perguntou: Senhor, estamos aqui na tua mão agora. Não tem mais o que nós fazer como homens. O que eu faço, Senhor? Isso é falar com Deus. Tu está diante de uma situação. Senhor, eu sei que é tu que está trabalhando comigo. Tu não me colocou aqui para os egípcios me matar porque tu mandou sair do Egito. Então agora o que eu faço? Aí o Senhor disse, ó, só estende aí, coisa fácil, né? É só fazer assim, ó, com o braço e estendeu. É só obedecer à loucura, né? Mas não foi do modo que ele gostaria, porque ele tinha um paredão de água à sua direita e outro à sua esquerda e o medo estava ali, né? Foi tudo como Deus queria, porque tem que mostrar a fé sempre do início até o fim. Né? Verdade. E o homem não aceita o formato de Deus. E o tempo de Deus, ele também não aceita. Ele não consegue esperar. Verdade. Deus promete algo que vai cumprir daqui a 5 anos, ele quer no outro dia. Porque ele não tem capacidade espiritual para esperar. Ele é ansioso. Né? Por exemplo, assim, eu vejo os irmãozinhos aqui nesses anos todos aqui, de tal dia, tal horário tu tá aqui, os irmãos já 4 dias antes já querem sair e já querem fazer, que estão ansiosos. Aí Deus não falou que tem que estar aqui em tal dia tu tem que sair, chegar aqui em tal hora. Ele não consegue suportar esperar, entende? A ansiedade é muito grande, porque quem está sob o comando da natureza, ele é ansioso. Isso é uma característica de Satanás. Verdade. Ministro, são 9h50, né? Mas eu não posso deixar de fazer essa última colocação aqui. Ontem no culto em Cachoeira do Sul, muitas pessoas testemunhando sobre o efeito desse micro-regional em Novo Hamburgo, né? Foi fantástico testemunho de concerto, de exposição ali, né? E o ministro falou uma frase que também me impactou muito. O ministro falou assim, ó, que em 6 anos no secular, né? Faz uma faculdade, em 6 anos você já está com diploma e já está aí no secular ganhando dinheiro. E o povo de Deus fica 5 anos na vida da igreja, né? Conhece tudo que precisa conhecer e não consegue ganhar uma alma, não consegue negar a vida da alma. Fala um pouquinho sobre isso, ministro. Mas tudo é em decorrência, veja bem, Marcos, tudo é em decorrência da nossa inabilidade, da nossa recusa, do nosso desprezo ao alimento espiritual. Sim. Se a gente fosse zeloso na mesa do Senhor, tudo seria diferente. Né? Se todo o povo buscasse Deus, assim na mesa, com seriedade, com compromisso, com responsabilidade de ouvir, refletir, mudar, pelo menos dizer para Deus, eu quero mudar, Senhor. Dá-me força, graça e coragem. As pessoas estariam bem hoje. Sim. Mas não fazem isso. Eles querem clique mágico, tipo bruxaria, feitiçaria, que vai lá, faz um trabalho e bum, acontece. Isso não tem aqui na igreja. Tem vida com Deus diária, compromisso com Deus diário, responsabilidades. Isso aqui não é uma vida assim que eu posso me deitar, uma vida de preguiça, vou fazer quando quero. Isso não existe aqui. A pessoa tem essa ideia do reino. Que pode fazer quando quer, o dia que quer. Vamos agora passar a semana que vem, mês que vem. Não é assim. Está escrito na palavra. E o alimento é diário. Sim. E a minha responsabilidade de me livrar da natureza pecaminosa, eu tenho que cooperar. Senão não vai acontecer. É só isso que nós precisamos assimilar, entende?
Sim. E até o ministro comentou, né, que isso acontece muito porque, ao invés de ser produtivo, passa a ser legalista, né? E o legalismo acaba fazendo a pessoa improdutiva, né? O legalismo é uma espécie de suborno de consciência, entende? Só que Deus não se deixa escarnecer. Na hora certa, Deus vai acertar tudo. Ministro, 9h54, né? Considerações finais, ministro. Aplicativo, né? Nossa arma mortal contra o velho homem, né? O primeiro Adão. Vamos continuar aí. Esse é o míssil mais poderoso, aqueles que perseguem o alvo, sabe? Sim. O alvo muda de posição e ele vai atrás. Verdade. Fulminante. Ministro, então, muito obrigado pela sua participação, né? Que Deus abençoe ricamente a sua vida, família, ministério aí, que agora Novas do Reino já entra no ar aí, com mais uma inserção ao vivo. Vamos aí aguardando aí aquilo que Deus tem para nós durante a semana aí. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos e até a próxima semana. Legal, então, muito obrigado. Gente, você participou aí desse quadro Tema Central com o ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, e que foi muito interessante essas colocações e retomando pontos importantes que foi trazido nesse micro-regional. Vale a pena, gente, você acessar 1, 2, 10 vezes, aí, ruminar, revisar, anotar pontos importantes, porque eu sempre digo que esses micros regionais me dá, para mim, na minha pessoalidade, me dá orientação para minha semana. Aí depois as outras mensagens acabam sempre inteirando e completando coisas assim que a gente precisa receber. Mas um grande abraço aí para Sônia Maria, Mara Regina, Grace Alves aqui acompanhando a programação, Gire Paula aí deixou um comentário muito legal aqui, você vai acompanhando, Adriane Boldi, Adriane Franco, Catiúcia Morgana, Neuza Martinelli, Jussara, Elizabeth Dornelles e muitas pessoas entraram aí, acompanharam e deixaram postado ali no Facebook. Grande abraço, muito obrigado para você que está aí com a gente no Pão de Judá aplicativo, tudo de bom para nós aí, você que está na 102,7 FM Rádio Interativa, grande abraço aí para Neuza, para Júlia que está ali em cima no apartamento ali também assistindo o programa Vento Sul. Ficamos por aqui, Novas do Reino já está no ar aí com o quadro Perguntas e Respostas e lembrando, amanhã terça-feira, revisão da Escola do Reino, porque no programa Vento Sul, aula dada aí, aula revisada e você pode interagir com a gente. Ficamos por aqui e até a próxima oportunidade. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro,
aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 988296842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, Ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir. Praça Rio Branco, número 54, Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651-8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, o que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo o almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Alto Posto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro. Fone 3651-3661. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul? Seja um você também.